Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, antes de iniciarmos o nosso estudo, um importante esclarecimento. Eu não sou preterista, não sou historicista, não sou futurista. Eu não gosto desses rótulos e outros rótulos que existem por aí. Analiso a palavra de Deus conforme está escrito nos originais. Os eventos que já se cumpriram, temos que ser sinceros e honestos e dizermos que já se cumpriram. Os eventos que ainda não se cumpriram, temos que ser também sinceros e honestos e dizermos que não se cumpriram. Onde há representação e simbolismo, temos que ser sinceros e honestos e dizermos que trata-se de uma representação, de um simbolismo. Entenderam, meus queridos irmãos e amigos? É assim que a igreja primitiva analisava a palavra de Deus. Meus queridos irmãos e amigos, em Apocalipse capítulo 11, versículo 3, está escrito: Eu quem? Deus o Todo-Poderoso. Eu mandarei as minhas duas testemunhas vestidas de pano de saco, e elas anunciarão ou profetizarão durante 1260 dias. Meus queridos irmãos e amigos, a lista dos que dizem ser as duas testemunhas é grande. Acompanhem a lista comigo. Primeiro, Moisés e Elias. Muitos estudiosos dizem que Moisés e Elias são as duas testemunhas. Segundo, Elias e Enoque. Muitos estudiosos de Apocalipse dizem que as duas testemunhas são Elias e Enoque. Terceiro, Paulo e Pedro. Quarto, o Antigo e o Novo Testamento. Quinto, os judeus e os gentios. Sexto, o Espírito Santo e os profetas. Sétimo, os profetas e os apóstolos. Oitavo, a lei e os profetas. Nono, a igreja e a Bíblia. E tem mais. A lista não para aqui. Por incrível que pareça, as duas testemunhas mais mencionadas são Moisés e Elias e Enoque. Quem são as duas testemunhas? Meus queridos irmãos e amigos, permitam-me fazer-lhes uma pergunta e reflitam. Será
que é preciso Deus, o Todo-Poderoso, trazer de volta lá do Antigo Testamento pessoas que já cumpriram o seu propósito aqui na terra para pregarem a palavra de Deus? Reflitam. Será que é preciso que Deus, o Todo-Poderoso, trazer de volta lá do Antigo Testamento pessoas que já cumpriram o seu propósito aqui na terra para pregarem a palavra de Deus? Eu, particularmente, acho que não é coerente e nem necessário fazer isso. As duas testemunhas são a igreja e a Bíblia. Permitam-me repetir novamente. As duas testemunhas são a igreja e a Bíblia. Nós vamos explicar por que as duas testemunhas indubitavelmente são a igreja e a Bíblia. O capítulo 10 de Apocalipse fala de um livrinho aberto, doce e amargo, que foi trazido do céu pelo anjo forte. Esse livrinho representa a Bíblia, a palavra de Deus, que às vezes é saborosíssima e doce como mel, mas às vezes é amarga também. O capítulo 11 é a continuação do capítulo 10 e começa falando sobre o povo de Deus, a igreja, que será medido e separado. Meus queridos irmãos e amigos, no Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 39, Jesus, o Cristo, disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a espada do Espírito. Está escrito lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 17. A Bíblia é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos dos corações. Está escrito lá na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. A Bíblia é a biblioteca de Deus e foi inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus, a Bíblia, é a verdade. A palavra de Deus, a Bíblia, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119, versículo 105. A palavra de Deus, a Bíblia, é eterna. O profeta Isaías, no capítulo 40, versículos 7 e 8, escreveu: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus, a Bíblia, é fogo e também um martelo que esmiuça a penha, diz o profeta Jeremias, lá no capítulo 23, versículo 29. Jesus o Cristo, antes de sua ascensão, falando da igreja, em Atos capítulo 1, versículo 8, disse: recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós,
e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Meus queridos irmãos e amigos, a igreja foi criada por Deus, o Todo-Poderoso, através de Jesus o Cristo, para dar testemunho aqui na terra. A igreja é uma instituição divina que nasceu no coração de Deus e lá no céu, não nasceu no coração do homem. A igreja é o corpo de Jesus, o Cristo. A igreja é a família de Deus. A igreja é a família dos nascidos de novo. A igreja é um edifício espiritual construído com pedras vivas que somos nós, e tendo como pedra angular, como pedra de sustentação, Jesus o Cristo. Jesus o Cristo é o único cabeça da igreja. Jesus o Cristo é o seu máximo legislador. Estão redondamente enganados aqueles que pensam que a igreja é uma associação. Estão redondamente enganados aqueles que pensam que a igreja é um clube social. Estão redondamente enganados aqueles que pensam que a igreja é uma agremiação. Estão redondamente enganados aqueles que pensam que a igreja é uma empresa. Portanto, como já dissemos, as duas testemunhas são a igreja e a Bíblia, a palavra de Deus. A igreja e a Bíblia sempre se fizeram notórias e proeminentes no mundo. A igreja e a Bíblia sempre deram testemunha vestidas de saco durante a supremacia papal, na Idade Média, na Reforma e na Revolução Francesa, quando tentaram acabar com as Bíblias e com a igreja, achando que isso seria possível. A palavra testemunha vem do grego e significa mártir. Portanto, meus queridos irmãos e amigos, todos nós somos mártires do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguém disse com muita propriedade: os mártires morreram sabendo que já eram mártires. As duas testemunhas ainda são identificadas como as duas oliveiras e os dois candeeiros. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, o candeeiro ou candelabro representa a igreja. E as duas oliveiras que alimentam o candeeiro é o Espírito Santo que alimenta a igreja através da palavra de Deus. O capítulo 11, versículos 5 e 6 de Apocalipse, fala do poder que Deus, o Todo-Poderoso, outorgou à igreja através da sua palavra. Esses dois versículos dizem que da boca das duas testemunhas, a igreja e a Bíblia, sai fogo. Dizem que as duas testemunhas têm autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue. Dizem que as duas testemunhas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova. Dizem que as duas testemunhas podem ferir a terra com toda sorte de flagelos quantas vezes quiserem. Tudo isso, como já disse, não é literal. Não segue rigorosamente o texto, não é literal. Mas representa o poder que Deus, o Todo-Poderoso, outorgou à igreja através da sua palavra, a Bíblia. E temos vários exemplos
na Bíblia. O profeta Jeremias, no capítulo 23, versículo 29, diz que a palavra de Deus é fogo e também um martelo que esmiuça a penha. Jesus o Cristo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, antes de sua ascensão, falando da igreja, disse: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Moisés e Arão enfrentaram Faraó lá no Egito com poder e muito poder, outorgado por Deus, o Todo-Poderoso. Quando o rei Acasias, rei de Israel, tentou prender o profeta Elias, Deus, o Todo-Poderoso, mandou fogo do céu e consumiu os soldados do rei Acasias. Está registrado lá no livro de 2 Reis, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. O profeta Elias orou e Deus mandou fogo do céu e desbaratou, consumiu com os 450 profetas de Baal. O profeta Eliseu orou e todo o exército sírio ficou cego e foram levados para dentro dos muros da cidade de Samaria sem apresentar resistência. Está registrado lá em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 23. Os apóstolos, falando com autoridade e revestidos com o poder do Espírito Santo, realizaram milagres, maravilhas. E a Bíblia diz que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, continua sendo o mesmo. Não houve mudança nenhuma. Em Apocalipse, capítulo 11, versículos 7, 8 e 9, dizem que quando a igreja e a Bíblia, as duas testemunhas, tiverem concluído a sua missão, o testemunho que deve dar, como está escrito no texto, por um período de 1260 dias, a besta que surge do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Meus queridos irmãos e amigos, os 1260 dias que está aqui no capítulo 11 de Apocalipse são dias proféticos, portanto são 1260 anos. Esse período de tempo, 1260 anos, começa no ano 538 e vai até o ano 1798, quando a Igreja Apóstata, a Igreja Católica Apostólica Romana, perseguiu acirradamente os cristãos fiéis a Deus e a sua palavra. E esses cristãos fiéis a Deus e a sua palavra tiveram que fugir para o deserto e regiões afastadas. Prestem atenção. No ano 380 d.C., o imperador Teodósio promulga o edito, ou édito, tanto faz, de Tessalônica, no qual reconhece o cristianismo como religião oficial do Império Romano. A igreja que vinha desde os tempos dos apóstolos apostatou-se da verdade e uniu-se ao Império Romano. Passou a ser a igreja oficial do Império Romano. No ano 476, 96 anos depois que a igreja
uniu-se ao Império Romano. Caiu o Império Romano, fragmentando-se em vários reinos, mas só 10 realmente se destacaram. E no ano 538, 62 anos depois da queda do Império Romano, no ano 538, o imperador Justiniano emitiu um decreto que reconhecia o Papa como cabeça de todas as igrejas. Começou então a supremacia papal, que foi até o ano de 1798, quando o general Berthier, amante de Napoleão Bonaparte, marchou para Roma e em 10 de fevereiro de 1798 e prendeu o Papa Pio VI e o levou para a França, onde morreu. Esse período de 1260 anos, do ano 538 ao ano de 1798, foi o período que as duas testemunhas profetizaram vestidas de pano de saco. Essa expressão, vestir-se de pano de saco, demonstra sofrimento, morte, perseguição, calamidades. Era uma forma de expressar publicamente o estado emocional de uma pessoa. As duas testemunhas, a igreja e a Bíblia, estavam sendo destruídas, perseguidas. Terminou a perseguição papal, que durou 1260 anos, onde as duas testemunhas, a igreja e a Bíblia, vestidas de pano de saco, profetizaram. E começou, em seguida, outra perseguição pela besta que surgiu do abismo e que representa a Revolução Francesa. A Revolução Francesa e as guerras napoleônicas desafiaram a autoridade da Igreja Católica. A Igreja Apóstata, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, que perseguiu acirradamente os cristãos fiéis a Deus e a sua palavra, que perseguiu acirradamente os cristãos que não aceitavam as suas determinações. Agora também é perseguida pela besta que surge do abismo. Durante a Revolução Francesa, a França se declara um país ateu. Os cristãos foram perseguidos e milhares de Bíblias foram queimadas em praça pública. No dia 10 de agosto de 1793, na Praça da Bastilha, foi realizado a primeira festa da razão, onde ergueram uma colossal estátua da deusa da razão, representada por uma mulher. E no dia 10 de novembro de 1793, a deusa da razão é entronizada e as igrejas foram transformadas em templos da razão. É por isso que no capítulo 11, versículo 8, diz que os cadáveres das duas testemunhas ficaram estirados na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Os cadáveres das duas testemunhas nessa grande praça
representa a morte do cristianismo na França e a queima de milhares de Bíblias em praça pública. É por isso que está escrito no versículo 10 que os habitantes da terra se alegraram ao ver o fim das duas testemunhas que sempre atormentaram os que habitam sobre a terra. Porque Sodoma e Egito são aqui mencionados. A França é comparada à cidade de Sodoma por causa da imoralidade que surgiu durante a Revolução Francesa e também porque aboliu o cristianismo, adotando o culto da razão. A comparação com o Egito é por causa da sua arrogância de querer colocar o culto da razão no lugar do culto a Deus, o Todo-Poderoso. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 9, está escrito: e homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Agora vamos, queridos irmãos, para o versículo 11. Agora vamos para o versículo 11, que é um complemento desse. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Esses 3 anos e meio esses 3 anos e meio correspondem ao momento de maior opressão ateísta contra o cristianismo, que vai do dia 26 de novembro de 1793, quando as leis acabaram com a religião, e vai até 17 de junho de 1797, quando removeram essas leis. Permitam-me repetir novamente, para ficar bem claro. Esses 3 anos e meio correspondem ao momento de maior opressão ateísta contra o cristianismo, que vai do dia 26 de novembro de 1793, quando as leis acabaram com a religião, com o cristianismo, e vai até 17 de junho de 1797, quando removeram essas leis. Quando se conscientizaram que tudo aquilo que fizeram foi pior, não deu certo. Os 7.000 mortos no terremoto representam a totalidade dos que permaneceram incrédulos, sendo o contrário do que aconteceu na época do profeta Elias, quando 7.000 permaneceram fiéis a Deus e a sua palavra. 1 Reis, capítulo 19, versículo 18. Logo após a Revolução Francesa, que causou um grande estrago em todo o mundo, com o crescimento do secularismo, ateísmo, o culto da razão, começou uma nova fase da igreja chamada Filadélfia.
Filadélfia é uma das melhores fases da Igreja de Deus, que foi onde as duas testemunhas ressuscitaram. Essa fase da igreja, chamada Filadélfia, foi a fase evangelística e missionária da igreja. Foi a época dos grandes reavivamentos e despertamentos espirituais. Foi a época da inauguração de várias sociedades bíblicas. A igreja e a Bíblia são as duas testemunhas. Fiquem com Deus. Um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, inscrevam-se em nosso canal. Ajudem-nos a falar da palavra de Deus de uma maneira clara, sincera. Ajudem-nos, inscrevam-se em nosso canal, dê o seu joinha. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe a vida de todos os meus irmãos e amigos. Amém.